É possível, como uma resposta, pensar ainda dentro do estado em que as drogas estão criminalizadas, não falando aqui em descriminalização ou legalização. É possível pensar em alguns tipos de penas alternativas? Eu cito, por exemplo, o caso de brigas em estádios em que, em vez da pena privativa de liberdade, se usa uma pena restritiva de direitos. Normalmente, o sujeito que se envolve em brigas de estádios, brigas de torcidas, ele tem que comparecer a uma delegacia nos dias de jogos, por exemplo. Uhum. Então, existe respaldo legal para esse tipo de aplicação? E se não, o que a gente precisa ver de uma reforma no Código de Processo Penal para que isso seja colocado em prática? É uma ótima pergunta também, porque trata de um ponto social sobre quem que paga esse preço pela criminalização. Né? A gente sabe que o problema da criminalização das drogas é que você vai recrutar essas pessoas que vão trabalhar no tráfico, no mercado das drogas, que é um mercado que existe aí, entre a população mais vulnerável, claro. Né? É claro que existem traficantes de alta renda, né? de filhos de famílias estruturadas, com uma boa condição socioeconômica, mas a maioria não é dessas famílias, e a maior parte dos traficantes que vão ser presos é de baixa renda. E aí, claro, a gente cria um problema social ainda maior, né? Porque você aumenta aquele fosso econômico, aquele fosso social que existe. Eu, particularmente, não acho que essa política ela existe justamente porque são essas pessoas que fazem um trabalho, digamos assim, sujo de vender as drogas. Enquanto que a maioria, não vou dizer a maioria, mas enquanto uma parte substancial dos consumidores são das elites econômicas e sociais do país. Então, isso gera um problema gravíssimo, porque o traficante, em última análise, ele suporta uma pena imensa, uma pena grande, enquanto que o usuário, hoje, no Brasil, ainda que continue sendo crime o uso das drogas, né, mas ele não tem uma pena privativa de liberdade, ele não tem prisão. Né? Então, na prática, ele vai sofrer uma repreensão verbal ali do juiz, alguma coisa do gênero. Então, isso aumenta muito o fosso. Se fosse o contrário, as chances de uma descriminalização ou as chances de tornar a pena do tráfico uma pena alternativa, uma pena substitutiva, seria muito maior. Porque nós teríamos as penas graves caindo. Imagino que a pena maior fosse a do usuário, por exemplo. Né? É claro que as elites sociais elas ficariam indignadas com isso e falar, meu filho, pobrezinho, né? Ele usa drogas, mas é gente boa, aquela coisa toda. E aí, logo haveria um clamor público, porque na hora que essas pessoas começassem a ser presas e sofrer com a prisão, haveria uma pressão política de cima das camadas sociais mais fortes para mudar a lei. Né? Como os traficantes, na sua grande maioria, pelo menos os presos, né? Muito traficante rico, certamente, que não vai preso, né? Os atacadistas, vamos dizer assim. Mas como o traficante varejista, aquele que faz a distribuição das drogas e que normalmente é preso, né? Esse sofre a pena alta, mas ele é pobre, infelizmente, não há esse clamor social. Não há, porque a parcela que se insurgir contra isso, ela é muito insuficiente. A parcela social que poderia se insurgir quanto a isso, ela é muito frágil e ela não tem condições de se insurgir contra isso. Então, eu, sinceramente, acho que a tendência é até piorar. Todo o problema das drogas ser jogado nas costas do traficante. O discurso é esse. Né? O usuário é um pobrezinho, uma vítima, blá, 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 blá. E o traficante é o grande malvadão. Quando se tem um mercado. Existe o tráfico de drogas porque alguém quer comprar e alguém quer vender. Né? Então, enquanto existe isso, é uma grande sacanagem você punir o traficante e não punir o usuário. E isso é uma grande discussão. Veja, eu estou querendo descriminalizar para todos, eu não estou querendo punir o usuário como era antigamente, não. Entendam bem. Né? Eu só estou dizendo que se descriminalizou o problema das drogas em relação à parcela social rica, a parte rica da sociedade, que é o usuário, de uma forma geral, que usa suas drogas na balada com muita tranquilidade. Você vai numa balada, você vê as pessoas usando drogas com muita tranquilidade, sem um mínimo risco ali de ter algum problema mais sério. Não é? Enquanto que aquele indivíduo mais pobre é visto como traficante, e mesmo às vezes ele é flagrado com uma baixa quantidade de droga e é
indiciado por tráfico de drogas. E aí ele tem que se virar para provar que ele só era usuário. Né? Então, assim, enquanto for assim, eu não sou otimista. Acho até mais fácil descriminalizar algumas drogas do que isso. Né? Eu acho que a tendência é jogarem essa conta nas costas dos mais pobres. Né? Falarem, não trafiquem. Né? O que é ingênuo. Ingênuo. Porque num país pobre como o nosso, num país desigual como o nosso, com tanta gente sem emprego, é óbvio que o tráfico de drogas vai sempre conseguir regimentar funcionários para trabalhar na empresa deles. Eles têm um potencial econômico para regimentar trabalhadores que a maioria das empresas não tem. Eu não tenho como concorrer no meu escritório se eu precisar pagar um sujeito ali para fazer um auxiliar de serviços gerais no meu escritório, eu não consigo pagar o que o tráfico paga. Não tem como, eu quebro o escritório no mesmo dia. Por quê? Porque eles têm muito dinheiro. Então, e oferecem isso a pessoa que está desempregada, numa situação econômica frágil, e que precisa sustentar uma família, que quer ter ascensão social, etc, etc. Né? Então, a sociedade quer lidar com o problema das drogas, ela quer proibir as drogas, mas jogando a conta toda nessa parcela da população, enquanto que o usuário é livre para usar. Vai funcionar? Claro que não. Isso é ingênuo, desculpa, mas isso é muito ingênuo. A pessoa achar que isso vai funcionar é uma ingenuidade absurda. Não vai funcionar, não tem como funcionar. Porque você está colocando, você está ameaçando justamente a parcela mais vulnerável. Eles têm muito a ganhar entrando para o tráfico. O usuário que tem muito a perder se você tivesse uma pena muito alta. Porque o usuário ia pensar, não vou usar as drogas porque posso ser preso, destruir toda a faculdade, né? Não quero ter esse prejuízo na minha vida. Então, para o usuário, a pena de prisão é algo muito assustador. Para o traficante, não. Ele não tem muito a perder. Né? Então, infelizmente, eu não sou otimista, não. Eu acho que eles vão continuar empurrando a conta do problema das drogas para a parcela mais pobre da população mesmo. Que em última análise, sempre, na maioria das vezes, paga a conta mesmo.